Sodoma e Gomorra, cidades que floresceram em prosperidade, mas se afundaram na corrupção. Uma história antiga que ressoa até os nossos dias. O que a Bíblia descreveu como fogo do céu, hoje a arqueologia e a ciência confirmam com detalhes impressionantes. Esta não é apenas uma história do passado, mas um aviso profético para toda a humanidade. A história começa no livro de Gênesis. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu viver nas planícies do Jordão, perto de Sodoma, porque a terra era fértil e bem irrigada, como um jardim. Sodoma era um centro de riqueza e prosperidade. Contudo, essa riqueza veio acompanhada de uma profunda decadência moral. O relato bíblico descreve a cidade como um lugar de extrema maldade, cuja fama chegou aos céus. A corrupção era tão grande que Deus decidiu intervir. Mas antes, em um dos diálogos mais tocantes da Bíblia, Abraão intercede pela cidade, negociando com Deus. Ele pergunta se a cidade seria poupada se houvesse 50 justos, depois 45, 40, e assim por diante, até chegar a 10. Mas nem mesmo 10 justos foram encontrados em Sodoma. A destruição era inevitável. 2 anjos foram enviados para resgatar Ló e sua família antes que o juízo caísse. A cena que se segue é chocante. Os homens da cidade, de todos os cantos, cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregasse seus visitantes. A depravação era total. Na manhã seguinte, conforme o sol nascia, o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, seus habitantes e toda a vegetação. O historiador judeu Flávio Joséfo, escrevendo séculos depois, também documentou a destruição, descrevendo a terra como queimada e estéril, com vestígios do fogo divino ainda visíveis em seu tempo. O lugar onde antes havia vida e prosperidade transformou-se no Mar Morto, um símbolo perpétuo de esterilidade e juízo. Por séculos, a história de Sodoma foi vista por muitos como uma mera lenda. Mas a arqueologia moderna começou a desvendar segredos enterrados sob as areias do tempo. Um sítio arqueológico em particular, conhecido como Tal el-Hammam, na Jordânia, tem chamado a atenção de pesquisadores do mundo todo. As escavações revelaram uma cidade da Idade do Bronze que foi subitamente aniquilada por um evento catastrófico. As evidências são impressionantes. Foram encontradas paredes de tijolos de barro derretidas, cerâmica que foi vitrificada, ou seja, transformada em vidro por um calor extremo, e fragmentos de ossos humanos carbonizados e pulverizados. Os cientistas estimam que as temperaturas no local ultrapassaram os 2000 graus Celsius, um calor intenso o suficiente para derreter metal. A destruição foi instantânea e total. Para se ter uma ideia da magnitude, esse evento foi comparado ao impacto de Tunguska, na Sibéria, em 1908, e à explosão da bomba atômica em Hiroshima. Em todos os casos, uma explosão massiva no ar liberou uma energia devastadora. A confirmação científica veio em 2021, com um estudo publicado na prestigiada revista Nature Scientific Reports. A pesquisa, conduzida por uma equipe de 21 cientistas, concluiu que a cidade de Tal el-Hammam foi destruída por uma explosão aérea cósmica, provavelmente causada por um meteorito que explodiu na atmosfera. A ciência fala de meteorito. A Bíblia fala de fogo e enxofre, mas ambos descrevem a mesma realidade, um julgamento vindo do céu. A história de Sodoma, no entanto, transcende o evento histórico. Ela se torna um paradigma, um exemplo eterno do juízo divino sobre o pecado. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, usaram Sodoma como um símbolo da rebelião e da corrupção de Israel. No Novo Testamento, os apóstolos Pedro e Judas também mencionam a destruição de Sodoma e Gomorra como um aviso para as gerações futuras, um exemplo do que acontecerá aos que vivem em impiedade. Mas a referência mais poderosa vem do próprio Jesus Cristo.
Em Lucas, capítulo 17, ele descreve os últimos dias, comparando-os aos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam, completamente alheias ao juízo iminente. Então, Jesus declara: no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Essa profecia nos convida a olhar para o nosso tempo. O que vemos ao nosso redor? A mesma busca incessante por prazeres, a mesma arrogância, a mesma rebelião contra os princípios de Deus. Vemos a inversão de valores sendo celebrada e a corrupção se alastrando em todas as esferas da sociedade. O mundo moderno, em muitos aspectos, parece uma Sodoma globalizada. O mesmo espírito, a mesma arrogância, a mesma rebelião contra Deus. Se a destruição de Sodoma foi um prenúncio, o que as Escrituras dizem sobre o fim do mundo atual? O apóstolo Pedro nos dá uma resposta clara. Em sua segunda carta, ele afirma que, pela mesma palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A água foi o instrumento do juízo no tempo de Noé, mas o fogo será o instrumento do juízo final. O livro do Apocalipse descreve esse evento em detalhes aterrorizantes, falando de um julgamento final, onde a terra e o céu fugirão da presença daquele que está assentado no trono. O fogo não é apenas um símbolo, ele se manifesta de formas que a ciência hoje começa a entender. Pensemos nos sinais ao nosso redor, o aquecimento global, as queimadas florestais incontroláveis que geram seus próprios sistemas climáticos, as armas nucleares capazes de incinerar cidades inteiras em segundos. A própria Terra parece gemer. Vemos o aumento da atividade vulcânica, terremotos que abalam nações, o risco de rompimento de placas tectônicas. Cientistas alertam sobre a liberação de gases subterrâneos e a possibilidade de tufões de fogo. Tudo aponta para um fim em fogo. A Terra está sendo preparada, não por acaso, mas pelo cumprimento exato da profecia. Sodoma caiu em uma noite. O mundo caminha para o mesmo destino. A Bíblia nos alerta que o juízo virá de repente, quando as pessoas menos esperarem. Mas assim como Deus providenciou uma saída para Ló, Ele também oferece uma saída para nós hoje. A boa notícia é que não precisamos perecer no juízo que virá. Essa saída tem nome: Jesus Cristo. Ele é a arca da nossa salvação, o único refúgio seguro que pode nos livrar do fogo final. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aceitá-lo como Senhor e Salvador é a única decisão que importa diante da eternidade. Se esta mensagem tocou o seu coração, se te fez refletir sobre o nosso tempo e o destino da humanidade, deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E o mais importante, permaneça vigilante. Os sinais da profecia estão em movimento. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde. Até a próxima.